Trouxe o talego porque acho que o talego é um fator representativo do setor da panificação, do meu setor. Quer dizer, o talego, como é que eu ia te explicar? O talego é o que faz aqui Neste caso foi o que eu escolhi, porque acho que é o que ajuda aquilo que a gente temos cuidado, que é tentar fazer um pão bom e tentar fazer um pão em condições e depois metê-lo num saco plástico. Acho que é uma coisa. Num talego ele conserva-se e faz que mantenha as características do pão de antigamente e do pão antigo. Eu acho que é um fator de uma grande importância no setor da panificação, acho eu. A nossa padaria foi fundada pelo meu avô em 1952. Mas o curioso é que o meu avô teve uma passagem muito curta nisto das padarias. Pronto, tinha outras vidas e fundou a padaria. Depois o meu pai, em 55, casou e o meu avô entregou-lhe a padaria. O meu pai foi aprender a padeiro e entregou-lhe a padaria. Depois o meu pai e a minha mãe tiveram a padaria durante 45 anos. Depois eu andava à escola, não estudava, andava à escola, e então passava tempo na escola, mas não queria saber da escola para nada. E fui indo, com a desculpa que andava à escola, não trabalhava, até que chegou uma altura que tive que começar a entrar pela padaria. Depois casei-me e a minha mãe entregou uma padaria, apesar de estar em nome dela e tudo mais, mas quem geria era eu, em 2000. E pronto, e fiquei, e enquanto eu puder, com certeza cada vez padaria, já sou a terceira geração, tenho que estudar aqui como é que vai passar para a quarta. Portanto, eu tenho 49 anos, nasci lá dentro da padaria, né? E lembro-me de ser miúdo e das pessoas irem todas com os talegos e toda a gente deixar os talegos para as encomendas. Até havia 70% das pessoas tinham 2 talegos. Levavam um, ficava. E depois já a minha mãe tinha o pão dentro do outro e levava o outro. E lembro-me também na altura, as vizinhas e aquele disco disse, o talego, olha lá o talego daquela tão sujo, olha lá o talego daquela tão desarrumado. Quer dizer, que conheciam quase as pessoas. O talego revelava quase para as vizinhas, para as amigas, para as pessoas da aldeia ou da vila, como o caráter não, mas como é que a pessoa era, né? Em casa. E pronto, e lembro-me também dos talegos todos e de haver lá muitos talegos. Hoje já não, hoje já ninguém leva. Hoje já toda a gente espera pelo saco de plástico. Toda a gente não, ainda há pessoas que primam por levar um talego, mas já é muito pouca gente. Muito pouca gente. Faziam as próprias pessoas em casa e tinham sempre a preocupação de fazer um mais bonito que o outro, porque o meu tinha que ser mais bonito que o do vizinho, o da outra senhora tinha que ser mais bonito que o da outra senhora, e muitas das vezes passavam-se de geração em geração. Ainda hoje há pessoas que têm em casa os talegos da avó, os talegos da mãe, os talegos da bisavó. Era uma coisa que se ia guardando, passando de gerações em gerações. Não, o talego era uma coisa do dia a dia, gente, que toda a gente se ia ao pão, por exemplo, até na nossa casa, que a minha mãe levava pão para casa, né? O pão ia no talego. A gente já sabia que o pão estava no talego. E depois, por vários fatores, não é só o talego, né? Houve alterações nas farinhas, houve alterações nos fabricos, houve alterações nos fornos, mas se calhar o talego ajudava muito para que não houvesse pão duro. Quer dizer, o pão com 3 dias era mole. Não era do dia, mas era mole. E porquê? Talvez porque estava bem acondicionado. E hoje mete-se um pão ainda meio quente num saco de plástico, pois com certeza é claro que ao fim de um dia está bolorento. Até o bolor cresce em ambiente úmido. É normal que um pão crie umidade num saco, aquilo fique, no talego não fica, né? Mas o pão que eu vejo é o nosso pão, é o pão alentejano, é o pão rústico, é aquele pão que aguenta, é aquele pão que os homens levavam para o trabalho e uma fatia tinha que matar a fome para o dia inteiro. É isso tudo. E acho que cada vez menos temos condições para aguentar este pão durante muito mais tempo, porque as farinhas já não são iguais, os fornos não são iguais, daqui por 10, 15 anos se calhar não encontramos mão de obra para trabalhar de noite, e isto é um trabalho que tem que ser feito de noite. Não estou a ver isto muito tempo a aguentar assim nestas condições, mas pronto, e a prova disso é que há 30, 40 anos todas as terras tinham 2, 3 padarias e hoje em dia há muita terra sem padaria nenhuma já. São as padarias fechadas.
até mesmo pelos custos de produção, por tudo, pá, pronto, e cá está, mais uma vez, voltamos ao talego, porque temos os plásticos, tudo o que são extras à produção. Quer dizer, a produção no tempo da minha mãe, eu lembro-me também, era fazer o pão ia para as lojas, que já se vendia nessa altura, pão nas lojas, numa canastra de verga, não era de plástico, era de verga, que nós ainda lá temos, como estava, não ia embalado em nada, e depois as pessoas iam à loja com o dito talego, pá, com uma luva de plástico, ao princípio nem isso havia, porque as pessoas... E punham no talego e levavam para casa. Depois, com o passar dos anos, foi obrigado isto, foi obrigado aquilo, e hoje em dia, pronto, é tudo obrigado a ser assim. E agora é que andam a correr atrás do prejuízo, a ver se desobrigam a vir o papel, a vir o não sei quê, e qualquer dia é obrigado o talego. Vamos ver o que é que isto ainda vai dar. Com estes processos todos, o talego é que ficou a perder, foi o que foi caindo em desuso. Porque entrou, no fundo, entre aspas, como entrou a mecanização na agricultura, também entrou a mecanização nas padarias, nas panificadoras. Eu lembro-me, nós não temos muita maquinaria, porque eu faço questão que não tenhamos. Mas eu lembro, no tempo ainda me lembro de ver o meu pai a amassar à mão. Portanto, há 40 e muitos anos, né? Mas lembro-me muito vagamente. Depois comprou-se a maceira, o meu pai comprou uma maceira. Nós... Ainda hoje, as únicas componentes elétricas que temos é a maceira e uma máquina dos papos secos, mas isso não é para o pão, é para os papos secos. Todo o processo de pesagem, enrolamento, rebaixamento, forno, é tudo manual. Nada disso é elétrico. Nada, apesar do forno já não ser um forno daqueles à antiga, mas ainda é lenha, não é nada elétrico. Portanto, isto seria uma forma, se isto voltasse toda a gente a usar talego, de certeza que era uma redução grande no plástico. Não, se calhar não era nem metade, mas pronto, mas era uma ajuda que havia. Vamos lá ver, o talego é mais uma das que são pequeninas, que não custam nada a ninguém e podem ajudar muito a que as coisas voltem, em parte, a ter algum equilíbrio, não é? Como o talego há N coisas dessas. E estamos a falar de uma coisa que não tem custos, ou que se tem são mínimos. Não estamos a falar agora de ter que parar uma campanha qualquer, não sei do quê, né? O talego, a mim, e se calhar a mais pessoas, mas a mim faz-me andar para trás, faz-me lembrar, traz-me recordações antigas, traz-me tempos que já não voltam, né? E que se calhar ainda é um objeto que a gente pode recuperar, que a gente pode voltar a trazê-lo à vida. Mas continuo a dizer que ainda há pessoas que usam o talego. Não desapareceu. Por isso é que eu acho que ainda é fácil começar a pô-lo outra vez no coisinho. Mas ainda há muito boa gente com talego. Ainda há. Se nós repararmos, grande parte dos talegos que ainda existem são feitos de retalhos. Portanto, se são feitos de retalhos, serão feitos de peças de vestuário. No tempo, estamos a falar num tempo atrasado. Hoje, se calhar, são de retalhos por graça e até se cortam tecidos de propósito. Mas, se calhar, naquele tempo, eram feitos de tecidos para reaproveitamentos, de roupa que já não se dava para usar mais, de outro tipo de coisas, era um reaproveitamento que ia para o talego. E faziam-se coisas muito bonitas. E acho que até todos nós, eu falo todos nós, eu pelo menos, na escola ainda fiz. Ainda havia esse culto do talego e nós quase todos fizemos talegos na escola, de retalhos, era engraçado. Mas pronto, penso que podia-se voltar a fazer isso, E criar o culto do talego, isso é o mais complicado, é voltar a que as pessoas tenham o culto do talego. Tenho que pensar aí um bocado em fazer o que é que faço com isso, mas voltar a isso. E se calhar eu e os meus colegas, se calhar, quando algum começar, os outros vão todos atrás. É isso que eu tenho esperança, que isso volte. Agora, a mim o que aqui me põe mais aqui as costas para dentro é que caiu na moda há alguns anos para cá o pão fatiado e esse é complicado a gente tirá-lo de lá sem ser no plástico. Tem que se pensar como é que vai ser. Tem que se pensar. E os velhotes, a gente pergunta aí aos velhotes às vezes, então quer o pão fatiado ou inteiro? E o velhote responde, quero inteiro que eu tenho lá uma boa navalha. Amém. E vamos ver o que é que vai ser.